Pronto, voltamos aqui. A live tinha travado, esperar o Cláudio voltar para entrar na transmissão para a gente iniciar com ele a nossa live, né? Vão desculpando aí os problemas técnicos. Isso é quando é ao vivo acontece. Vamos lá para a gente chamar logo aqui o Cláudio e a gente iniciar. Estou esperando só ele aceitar aqui a conexão para a gente fazer, para que a gente possa, enfim, iniciar a live com o Cláudio Forner. Está aqui aguardando. Não sei se é a conexão do Cláudio. Não sei, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei. Ainda nada, né, gente? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se o Cláudio não está apertando lá o botão para ele aceitar, para dividir a tela, ou se é uma questão da internet dele. Pronto, agora parece que está indo, está conectando. Já que a gente possa, enfim, iniciar. Pronto. Oi. Olá, Cláudio, tudo bem? Tudo bom? Pronto, tudo certinho. Então vamos As lá, Cláudio. conexões. Vamos lá. Pronto, estava aqui falando o pessoal um pouco, conversando com eles enquanto a gente iniciava aqui essa live. Então vamos lá, Cláudio. O que você tem para a gente hoje aí, gente? Só reforçando, Cláudio é palestrante, escritor, consultor, inclusive facilitador do Empretec, foi conselheiro de Roberto Justo no Aprendiz. Ele tem muita experiência, muita coisa para trazer para a gente. Cláudio, eu te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Então, fale um pouco para a gente aí sobre a importância da transformação nos negócios. Ok. Bom, gente, primeiro dizer que é um prazer estar com vocês agora ao vivo. E pena que o momento não é um momento tão bom assim, mas, enfim, é preciso enfrentar situações. E eu preparei 10 pontos, algumas questões pontuais, assim, que eu acho que hoje é uma sexta-feira e tem um fim de semana para a gente pensar um pouco, planejar e começar talvez na segunda com uma visão um pouco diferenciada, tá? Primeira coisa, eu acho que precisa ser ressalvado todos os cuidados e a prioridade com a vida das pessoas, com a saúde. Eu acho que nada que eu vou falar do ponto de vista de negócio se sobrepõe à vida das pessoas ou à integridade do empreendedor. E eu costumo dizer o seguinte, que para empreender é preciso estar vivo, né? Dificilmente alguém sem estar nessa condição vai conseguir empreender. Então, esse é o primeiro ponto. Então, porque eu não quero entrar nas questões de preservação das pessoas, porque isso, de forma recorrente, a mídia, de forma massiva, tá comentando hora a hora isso, minuto a minuto. Então, assim, primeiro cuidado, que é o que eu mais tenho ouvido, o mundo está se voltando para o digital, né? Seria a saída? Sim, em tese seria a saída, é hora de se conectar. Mas vamos raciocinar um pouquinho que um detalhe importante que eu não estou ouvindo, não estou lendo na mesma dimensão. Um contingente significativo de pessoas estão usando esse processo agora, né? Se vocês notarem nas redes sociais, a cada 2, 3 rolagens de imagem, já começa a aparecer um comercial, uma propaganda, alguém querendo vender alguma coisa, e me parece que daqui um pouco isso vai ser de tal maneira intenso, né, que vai surtir um efeito muito limitado, talvez não aquilo que as pessoas imaginem. Por quê? Porque de uma maneira maior, ou uma escala maior ou menor, todos farão isso, ok? Só que digitalização de empresa é um processo.
precisa fazer parte do meu modelo de negócio. Então, quando eu falo mundo em transformação, ou transformação dos modelos de negócio no mundo em movimento, eu quero dizer que a gente está em movimento, algo abrupto aconteceu e eu preciso mudar a forma como eu atuo. Então, essa mudança, ela tem que ocupar um campo digital, sem sombra de dúvida, tem, porque as pessoas estão, na sua grande maioria, isoladas. Então, esse é um fenômeno. Qual é o segundo fenômeno que é preciso ser avaliado? Que a mesma atitude que eu vou recomendar que vocês tomem, as pessoas também estão tomando. Ou seja, as pessoas estão em casa, elas estão recolhidas, mas não necessariamente existe a predisposição de gastar, a não ser aquele gasto no que é necessário. Porque ninguém sabe, não é só nós empreendedores que não sabemos o que vai ser do amanhã. Aquela pessoa que está empregada, que está em casa hoje, ela também não sabe em que cenário se dará os próximos 30 dias, 60 dias, se ela vai ter emprego ou não, ou se vai ter empregabilidade. Então, evidentemente que esses recursos, agora, ainda que existam, eles estão, por uma questão do inconsciente coletivo, por uma questão comportamental, ele está bloqueado para aquilo que é mais imediato, para aquilo que é emergencial e para aquilo que vai dar uma resposta a curto prazo para as necessidades das pessoas e das famílias. Então, eu não tenho em casa as pessoas que estavam na rua há 15 dias atrás, predispostas a consumir. Há um PIB planejado de 2,24% de crescimento para esse ano, em que o ministro da Economia já se reportou dizendo que ele vai ficar igual a zero, né? Nas circunstâncias atuais, se não piorar. Então, olha só. Primeira coisa, para ser otimista, e na minha chamada eu disse, gente, é preciso manter otimista. Então, como é que eu posso ser otimista? Enxergar num espaço relativo a minha condição nos próximos 6 meses. Eu tenho que estar vivo e eu tenho que estar em condição de operar. Então, assim, gente, a motivação tem que vir daí. O que me mantém vivo num período... Eu estou alongando para mais de 3 meses, porque todos nós sabemos que quando uma sequela dessa natureza ocorre, por mais que a normalidade comece a restabelecer, a condição de consumo ela demora, ela retarda um pouco mais. Então, claro que para aqueles empreendedores que estão nos ouvindo, que trabalham com produtos básicos, com alimentação, com combustível, com uma série de coisas que é da natureza da vida das pessoas, a resposta vai ser mais imediata. Todo aquele que está migrando para o supérfluo, para o luxo, para o lazer, para o prazer, esse vai ter uma retomada mais demorada, mais lenta. Então, estamos aqui falando para um grupo de empreendedores muito heterogêneo. Então, a gente precisa dar alcance a todos. O que eu recomendo nesse momento? Em primeiro lugar, gente, faça um fluxo de caixa novo para os próximos 6 meses. Ponto. Tudo que tem para entrar, tudo que tem para sair em 6 meses. O que eu tenho que ter claro nesse cenário de 6 meses? Quando é que o dinheiro vai acabar? Então, assim, para ser otimista, eu tenho que traçar o cenário mais negativo possível. Para eu me enxergar vivo nesse cenário, ou ainda restabelecer a condição de vida nesse cenário. Isso é ser otimista. Então, assim, não esconder informação nesse fluxo de caixa. Não é fluxo de caixa contábil. É na ponta ali da calculadora do celular, tudo que tem para entrar nos próximos 6 meses, tudo que eu tenho que pagar nos próximos 6 meses. Muito bem. Eu vou indicar com uma canetinha, vou marcar, vou grifar ali, vou deixar colorido, qual é o dia que o dinheiro meu acaba. O dinheiro, o estoque do meu fluxo de caixa que eu tenho hoje, ele termina quando? Ah, Forner, ele já terminou. Bom, aí é uma outra condição, nós já vamos falar em seguida. Ah, eu aguento 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ó, eu me enxergo em 6 meses ainda com saldo positivo. Bom, para esses que daqui 6 meses ainda estão com saldo positivo, é entrar em hibernação e construir mecanismo de venda paralelo, que nós vamos entrar em hibernação no sentido de não dar movimentos abruptos, sem necessidade, sem saber o cenário que a gente vai encontrar num curto espaço de tempo. Então, em primeiro lugar, é saber o meu combustível dá para rodar até quando. O que é isso que eu estou passando para vocês num cenário de hospital, por exemplo, ou de uma emergência médica, que é o que mais vocês estão assistindo na televisão? A primeira preocupação é sinais vitais, respiração, a temperatura, né, e os batimentos cardíacos. Manter os sinais vitais
numa condição boa ou equilibrada, ou ainda buscar essa manutenção, é o primeiro atendimento do socorro, é a primeira preocupação. Então, numa empresa, gente, numa pequena empresa, a primeira preocupação é sinal vital. Qual é o sinal vital de uma pequena empresa? O caixa. A pequena empresa não tem um capital de giro alongado, ou ainda não trabalha com capital de giro negativo, como algumas empresas que elas compram num prazo maior do que elas vendem e ainda conseguem girar com esse dinheiro. Não, a realidade da pequena empresa é um fluxo constante, dinâmico. Então, por que eu estou falando em 6 meses? Porque alguém que está nos escutando, o dinheiro já terminou, e talvez alguém já consiga ver que tem capital para manter a estrutura por esses 6 meses, ok? Mas, visto isto, e marcado o dia que termina o dinheiro, vem o segundo momento, que é o seguinte: o que eu posso empurrar para depois desses 6 meses? Aí vem as negociações. Todos os contratos podem ser revistos, né? Eu preciso visualizar o que pode ser cortado. Tolerância zero, sem gordura. Gente, é sinal vital que eu estou buscando. Não é porque, mas eu vou afetar a taxa de desemprego se eu sair demitindo. Mas não é isso que estamos falando. A sua condição de contratar de novo daqui a 6 meses é estar vivo. Se eu continuar com uma folha de pagamento que eu não dou conta de pagar, além de ter passivo trabalhista do ponto de vista com meus funcionários, eu terei com as exigências legais. E você sabe que mais cedo ou mais tarde essa conta vai cair. Então, assim, eu preciso estar em condições de segmento. Então, significa que tolerância zero, eu já sei quando meu dinheiro vai acabar. Como é que eu empurro esse dia que ele vai acabar para frente? Se eu prorrogar o que está para vencer, se eu conseguir flexibilizar, o governo está criando vários mecanismos para reduzir salários, essas pessoas vão ganhar abono. Então, assim, não vai ser um caos completo, mas vai ser um caos. Mas a condição de vida é que precisa ser preservada. Então, nesse contexto, todo corte ele é bem-vindo. Eu devo ficar com o capital, com o meu fluxo de caixa concentrado na possibilidade da venda imediata. No foco, aí sim, nos 30, 60 dias. É para isso que eu vou reservar uma condição de fazer venda excepcional, de conseguir baixar estoque, de conseguir vender, talvez até algum investimento que eu já fiz de patrimônio, de uma máquina, equipamento, enfim, que consiga alongar o meu período de vida para eu conseguir suportar o primeiro momento. Então, esse é o terceiro ponto. Tá? O quarto ponto, nessa prorrogação, o que eu vou conseguir entender? Que quanto menos eu gasto, quanto mais eu racionalizo e quanto mais eu consigo fazer com que a estrutura que eu tenho gere mais, eu alongo esse período. Então, no meu fluxo de caixa de 6 meses, o meu dinheiro terminaria em 45 dias ou terminaria em 60 dias, o que eu vou observar? Que eu vou estar empurrando essa régua mais para frente, criando mais condições. Por quê? Porque o pior da crise, gente, nem o melhor dos visionários consegue enxergar. Eu vou explicar por quê. Devemos ser exemplo, seguir o exemplo que a China fez, algumas coisas sim e outras não, porque não temos, em primeiro lugar, o capital que foi investido, a capacidade de resposta em termos de processo construtivo para criar infraestrutura, para isolar pessoas, tratar, checar, etc. e tal. Sequer a gente tem condições de fazer uma testagem em massa, como fez, por exemplo, a Alemanha. Então, nós, brasileiros, podemos até ver o que está acontecendo na Itália, o que já aconteceu na China, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas a verdade é o que vai acontecer no Brasil. Porque a nossa realidade, o nosso tempo de resposta, a nossa capacidade de colocar dinheiro para essas respostas imediatas são diferentes desses outros países. Então, é evidente que, do ponto de vista macroeconômico, que é o que dá sustentabilidade para o ambiente empreendedor, é a condição brasileira. O que é microeconômico está mais ao meu alcance, e o que é comportamental está totalmente no meu alcance. Então, assim, vamos nos ater ao que é comportamental, que é 100% no meu alcance. Vamos observar o que de microeconômico, o que está na minha estratégia de negócio e dos meus parceiros, ao alcance de fazer o que precisa ser feito. E, claro, não afastar os olhos do macroeconômico brasileiro, que é onde estão as políticas macro, que vai melhorar ou piorar a condição do ambiente empreendedor. Então, isso é um cenário que ainda nos próximos 2 meses
vai estar consolidado ou cristalizado, e aí sim teremos uma condição de um cenário mais visível. Então, por hora, é uma hibernação com consumo mínimo. Por que eu falo hibernação? Não é para ir para casa dormir. É porque o urso ele hiberna para gastar menos energia num período que ele não está acumulando energia. Então, se eu não estou acumulando riqueza, o momento de eu guardar a riqueza que eu tenho para usá-la de maneira mais inteligente. Né? Então, prorrogado o que dá para prorrogar, discutido aluguel, discutido salário, dispensar o que é necessário dispensar, sempre preservando que, assim, ó, eu preciso ficar com aquele recurso que é a inteligência da empresa, aquele que demora mais para treinar, enfim, eu preciso reter alguma coisa de capital humano também e dividir essas soluções com o capital humano, sabendo que o capital humano que fica, ele tem que produzir mais, porque eu vou ter menos gente para produzir talvez a mesma coisa. Então, isso é o emergencial, isso é o primeiro passo, isso é uma visão realista interna, é olhar para o próprio umbigo, né? Fazer tudo aquilo que precisa ser adiado, e aí vem os 5 pontos. Tá? Que quando eu falo fazer mais com menos, pense no modelo enxuto. Hoje, se alguém fosse começar com poucos recursos, pensa numa estrutura enxuta para começar um negócio. Então, eu tenho que enxergar, eu daqui 6 meses, enxuto. Né? Numa capacidade de locomoção, de voo, de alçada, de alavancagem, né? Um modelo mínimo. Então, desenhe depois de fluxo de caixa o que é mínimo para eu continuar funcionando. Com o que eu consigo recomeçar. O que efetivamente é importante. Então, isso tem que estar pautado. Não estou pedindo para vocês fazerem um plano de negócio. Um plano de contingência, ele é diferente. São questões mínimas e emergenciais que precisam ser feitas num curtíssimo espaço de tempo. Tá? Sempre lembrando assim, nas minhas palestras dos últimos 2, 3 anos, eu já venho trabalhando na modelagem de negócio, a estrutura de digitalização, a reconstrução de empresa, e na minha frente aqui está escrito uma coisa que é o meu mantra de criação de conteúdo para as palestras, para a consultoria. É desempreender para reempreender. Então, talvez agora, forçado, eu tenha que desempreender, porque aquilo que eu estava fazendo talvez não se aplique mais nessa retomada. Talvez aquilo que eu estava fazendo não se aplique nesse momento emergencial dos próximos 2 até 6 meses, que é um cenário mínimo que eu estou pedindo para que vocês façam um planejamento, uma visualização. Então, eu preciso pensar que agora eu não posso pensar no leite, eu tenho que pensar na vaca. Eu tenho que pensar na figura do empreendedor. Como é que o empreendedor começa? Com uma ideia na cabeça, né? Uma atitude de vou colocar algo em prática e com os mínimos recursos. A maioria do empreendedor brasileiro, e vocês sabem disso, que a maioria de vocês que estão nos ouvindo começaram assim, e se tiver que recomeçar estar vivo, ter uma motivação para e saber que caminho eu vou trilhar. Então, essa condição vocês não podem perder. Então, por isso o otimismo. Tá? Então, assim, ó, pensar na vaca. O leite, gente, já foi derramado, vai continuar derramando e vai ter perda. Né? Então, eu já vi que gente entrando ali, falando, mas agora a venda parou, a loja fechou, o que eu faço? Sim, isso é leite derramado. Pensa no que está dentro e como eu uso o que está dentro para gerar uma condição mínima e me manter com sinais vitais funcionando e pelo menos em condição de recomeço. Né? Bom, Forner, só um ponto aí, pegando nessa sua 5ª dica e até a primeira que você iniciou. Também é importante ficar esse aprendizado, né? Porque depois que tudo isso passar, todos esses processos que agora foram impostos, né, pela circunstância, eles precisam ficar como aprendizado, né, para que a gente trabalhe também em cima, porque a empresa ela precisa gerar aquela entrega que ela está, ou seja, lucro. Né? É fundamental que o empreendedor fique atento nisso, não é isso? Sempre atento a isso, porque é um aprendizado, gente, assim, ó, porque eu não vou falar só da dor, tá? Na sequência, nós vamos falar que tem coisas para ser explorado, né? E aí precisa jogo de cintura, precisa mente aberta, precisa uma série de coisas. Então, assim, ó, eu preciso entender primeiro o contexto, eu preciso entender que não há na mídia, não há ainda quem possa traduzir para nós o tamanho desse estrago, o que isso vai acontecer. Então, por isso, quando as pessoas mandam as pessoas para casa e na reclusão, porque em casa existe uma proteção para a vida que fora não tem, né? Então eu preciso entender
que nos negócios a preservação da identidade do empreendedor e de uma condição mínima para continuar gerando é o que tem que ser preservado nesse momento, né? Então, assim, ó, visto todos os contratos, não existe nada que não possa ser renegociado. Nada, absolutamente nada, porque estão todos na mesma situação. Ninguém vai querer perder um inquilino agora, sabendo que vai demorar 12 meses para colocar outro inquilino nesse mesmo local. Então é preferível negociar uma condição de aproximação entre as partes que fique aceitável para gerar essa condição de sobrevivência, né? E aí todo aquele cara que também tem um imóvel locado, ele vive disso, ele vai entender, porque a ruptura do contrato, eu paro de receber. Ah, mas eu posso cobrar? Sim, mas vai cobrar judicialmente, isso é uma condição de longuíssimo prazo. Então, não é a justiça que vai resolver esse problema, é o bom senso. Então, não é hora de brigar com ninguém, é hora de sentar, dialogar à distância, mas dialogar com pessoas, porque, assim, existe um ponto de encontro, né? Os recursos, eles estão aí. Agora, não conte muito com o financiamento. Financiamento um dia cai. Então ele tem que entrar, eu vou pegar porque não tem alternativa, ok, mas ele precisa ser pago. O juros é subsidiado? Sim, mas em que contexto eu vou conseguir pagar? Tudo isso precisa ser pensado, por isso que eu falo. Condição mínima, porque por mais que eu tenha recurso, eu tenho que dar alavancagem, eu tenho que ter o que vender e para quem vender. Então não é só uma questão do recurso. Eu tenho que ver onde é que eu me encaixo nessas restrições e virão mais restrições, né? Então, assim, ó, nem todos os negócios estão direcionados e poderão atuar nesse segmento. Os de lazer, por exemplo, só se utilizar para um outro fim completamente diferente daquilo que eu estou falando, e eu vou falar isso no final, tá? Então, assim, gente, revisto isso, mas isso assim, ó, semana que vem já tem que começar. Por quê? Porque todo mundo sabe que se a coisa começar a melhorar, de qualquer maneira, 2 meses está perdido. Então, esses 2 meses já exigem uma renegociação, tá? Uma coisa que contabilmente é difícil de falar para alguns, uns entendem, mas eu tenho que dizer, não tem? Você tem que ficar atento ao ROI, que é o retorno sobre o investimento que vocês têm. Não da empresa, esquece da empresa, ok? Porque agora vocês vão ter que começar a fazer ações isoladas. E elas precisam ser medidas. Então, assim, eu vou fazer uma campanha no Facebook, eu vou fazer uma campanha no Instagram, eu vou pagar uma campanha para uma agência e startar um pacote, uma promoção. Muito bem, eu preciso quantificar isso. Isso vai gerar uma receita, isso teve um custo, eu divido pelo custo, multiplico por 100, me dá minha margem de retorno. Por que eu preciso... e vocês vão entrar em vídeos na internet, vocês aprendem em 5 minutos como calcular o ROI, coloca essa fórmula em cima da mesa, vocês vão usar 24 vezes ao dia, e se serve de consolo para quem está nos assistindo. Na última semana, eu estava com 17 palestras contratadas até o final de abril. Das 17, 15 já recebi cancelamento. Cancelamento no sentido, já passaram para o segundo semestre. E 2 delas, eu acho que as pessoas só esqueceram de me avisar, porque não vai acontecer. Eu já sei que não vai acontecer, não estou nem contando. Então, assim, ó, gente, eu estou na mesma situação. Passei o dia inteiro de ontem e de hoje reestruturando um foco em consultorias que eu estava no meu planejamento para segundo semestre, estou trazendo para o primeiro, estou redirecionando. Também estou na condição mínima, né? Estou fazendo tudo o que eu estou dizendo para vocês, eu estou fazendo. Então, assim, não estou recomendando uma coisa que eu não conheço. Segundo, até a semana retrasada, eu sou uma pessoa que cruza o Brasil 1 vez, 2, 3 vezes por semana. Então, eu conheço a realidade do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste. Então, eu sei do que eu estou falando e sei dessas condições. E também trabalho com o pequeno negócio diretamente. Então, assim, eu não estou falando nada que não esteja no alcance do empreendedor de empresa de pequeno porte. Por que o ROI? Porque o ROI é a medida de curto prazo mais eficaz para entender se a coisa está funcionando ou não. Se eu estou ganhando, se eu estou tendo lucro, se eu estou perdendo. Então, se eu entro lá na internet, vejo como calculo o ROI, mas basicamente é o que eu investi naquele negócio, o custo que eu tive para investir, a receita oferida com as vendas a partir daquela alavancagem que eu fiz com a campanha, dividido pelo próprio custo que eu gastei na campanha, vezes 100 vai dar o percentual. Por que eu tenho que fazer isso? Tudo que der um percentual significativo, continua, faz mais disso e pega mais coisas para fazer nesse caminho. Deu errado, gente, substitui. Não tem tempo para conseguir continuar gastando em campanhas que não estão dando resultado, porque eu vou estar queimando aquela gordura que eu não tenho. Lembra o sinal vital? Preservar o capital de giro para isto. Exclusivamente para isso. O foco é na liquidez.
preservar maximamente o capital de giro da empresa, né? Essa é a minha condição de retomada. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou para o Instagram agora, quando eu vou para Google, para campanhas digitais, mídias, etc. e tal, o que eu preciso entender? Que uma empresa que busca uma alavancagem nesses caminhos, ela faz uma adequação do seu modelo de negócio, do tipo de produto. Vou dar um exemplo que todos vão entender. Cada um que já desceu de uma viagem internacional e caiu dentro de um free shop, se deparou com um mix de produto. Não são todos os produtos do mundo ou de uma loja de departamento, senão são todos os produtos que as pessoas que chegam do exterior gostariam de comprar sem tarifas de importação para levar para casa. Então, assim, ó, por quê? Porque é uma loja pequena, porque não pode ter todos os produtos. Mas por uma ciência de cálculo, de pesquisa, de análise, de consulta com o consumidor, levaram tempo para atingir isso, ele sabe exatamente o que tem que vender. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque no meio digital, se eu tenho um mix de 100 produtos, 50 produtos, 10 produtos, não quer dizer que os 100, os 50 e os 10 sejam vendáveis nesse modelo. Então, eu preciso descobrir isso. E se eu não estou digitalizado, eu vou descobrir agora em tempo real, investindo um recurso escasso, sem margem de erro. Então, tem que copiar, tem que copiar. Tem que pesquisar o que é mais vendido na internet, que se aproxima do que eu estou vendendo, tem que pesquisar. Porque se eu for tentar anunciar tudo que eu tenho para vender, e ainda eu não sei qual é a condição de reposição que eu tenho, porque por hora a cadeia logística no Brasil está funcionando. Alguns países já barraram a cadeia logística. Alguns já começaram a barrar a cadeia logística. Isso significa que eu só vou contar com o estoque que eu tenho. Então, assim, ó, coloquem no cenário o que acontece se a logística para. Qual o estoque que eu tenho? Então, quando eu falo, gente, condições mínimas, ser otimista é trabalhar com a realidade. Então, assim, ó, pensem no cenário pior, que o que acontecer de melhor vai fluir e vai otimizar a dinâmica do que eu estou falando para você. Mas se você se concentrarem no que eu estou falando, na condição mínima, não serão surpreendidos por uma coisa pior ainda. Então, o que de pior pode acontecer, além das criaturas chamadas cliente estarem em casa e não dispostos a gastar? É que eu não tenho o que vender para eles. Aí o circuito se fechou. Aí não tem Instagram, aí não tem Facebook, aí não tem mídia digital, aí não tem nada que salve isso. Então, também eu preciso ficar focado na cadeia de suprimento, como isso está, qual a condição de entrega, até quando se mantém isso, o que eu consigo manter hoje com estoque e assim por diante. Então, foco no ROI, liquidez da empresa, preservar ao máximo o capital de giro para isso. No modelo enxuto, mínimo, fica quem produz, né? Todo esse cenário que eu passei para vocês. Negociar, o décimo ponto... fala, Rogério. negociar contratos, rever fluxo de Tudo. caixa, estrutura, Tudo. olhar fornecedores, até definir na estrutura de composição do preço do seu produto qual é aquele que tem a melhor margem de contribuição, para que você possa, nessa estrutura, ter a melhor estratégia para poder ter o melhor resultado num momento tão complicado, não é? Isso. E agora os dois últimos pontos, os outros são positivos também, que me preparam, me dá condição. Mas esses são focos assim, indispensáveis no sentido de me dar uma condição melhor e eu conseguir enxergar um horizonte um pouco mais amplo para o meu próprio negócio. O primeiro é o seguinte, gente, é a hora do empreendedor assumir o total controle. A tarefa mais difícil para um médico não é quando ele está fazendo um procedimento cirúrgico, quando ele está fazendo os tratamentos tópicos para curar um paciente. É quando ele tem que dar a notícia para um familiar que ele fez o máximo que ele pôde, mas infelizmente não deu conta do recado e o parente, a pessoa que ele ama, faleceu. Ele tem que dar essa notícia. É o médico dar essa notícia. Porque ele tem condições emocionais, ele sabe o que está falando, sabe que fez o que tinha que ser feito dentro dos recursos que lhe foi colocado e alguém tem que dar. Então, assim, gente, agora tem equipe, tá? Mas o empreendedor agora é protagonista. Notícia boa, notícia ruim, empreendedor dá. Não manda recado por outro. Assuma total controle, não tem substituto. Isso gera credibilidade. Isso gera uma postura de que tem gente no comando que é capaz de segurar a onda. Tem gente ali segurando o leme,
num foco e tem tempestade, mas as pessoas precisam entender que quando tem comando, a visibilidade ela é melhor e a visão de futuro começa a mostrar um cenário melhor. Então, esse é um ponto que não tem terceirização. Então, mesmo a mensagem ruim, lembra do médico. Ninguém gosta de ir lá dar essa mensagem. Gosta de dizer que a cirurgia foi bem sucedida, que ele vai recuperar em uma semana. Até enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, até o atendente do hospital vai lá e dá uma notícia dessa. Aquela de óbito, não. Essa o médico precisa dar. Então, assim, ó, agora a última é uma visão assim que a gente... Oi. Tona, só desculpe, antes de você dar a última, a Cris Embalagem fez uma pergunta aqui, bem bacana. Então, nessa realidade, é melhor vender o estoque? É melhor vender o estoque. Vender o estoque. Sempre vender o estoque. Primeiro o estoque, né? Para fazer do estoque capital de giro, né? Ainda que numa condição desfavorável. É recuperar capital, né? Porque aquela história, o dinheiro vai começar a ficar escasso. Ainda que tenha financiamento, que o governo está anunciando, não se sabe que condições. Então, assim, ó, o próprio Sebrae vai divulgar muita coisa, está intermediando muita coisa em termos de ambiente macroeconômico para a condição de empreender. Agora, olha só, se vocês observarem, começarem a pesquisar na internet o que aconteceu com muitas empresas na Segunda Guerra Mundial, né, observaram que muitas fábricas elas foram adequadas para produzir outros produtos. Não estou dizendo para vocês copiarem esse modelo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que eu posso agora, ao invés de ir contra o coronavírus, contra a pandemia, talvez possa ser hora de dizer o seguinte, o que eu faço ou o que eu posso fazer para ir ao encontro da solução dos problemas que a pandemia está causando e que se configure em algo que está na área de prioridade das pessoas. Né? Porque eu posso dizer assim, vou trabalhar com lazer na casa das pessoas. Será que as pessoas pagariam por isso agora e não estão preservando os seus recursos para alimento, para talvez ele vai perder o emprego? Assim? Então, assim, como aquilo que eu faço hoje... Eu vou dar um exemplo agora, que eu atendi um cliente, tá? Não posso dizer o nome, até para uma estratégia de negócio. Ele se preparou muito tempo para entregar uma coisa excepcionalmente boa em termos de alimentação, que ela é congelada, mas ela não é 100% pronta, ela é finalizada no forno de casa e ela dá aquela sensação e dá o sabor de uma comida feita na hora. Ele só não tinha digitalizado, só não tem plataforma, mas ele tem a indústria, ele pode entrar para dentro do hospital, ele pode entrar para dentro do quartel, ele pode entrar dentro de qualquer área sem cozinha e só com uma estrutura de fornos fornecer alimentação para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 pessoas. Quantas mil precisarem, ok? Então, assim, ó, claro que assim, pô, Fernando, o cara já está com isso. Não, só quero dizer que existem coisas que vão ao encontro. Existem outras que eu tenho que buscar o encontro. Né? Porque assim, ó, gente, está pipocando uma série de oportunidades. Sem ser oportunista de vender álcool gel a R$40, ok? Já tem fábrica de bebida que vai entregar álcool gel gratuitamente. Né? Ou seja, todas as estruturas elas podem ser adequadas de uma maneira ou outra para eu fazer algo não eternamente, mas eu repensar o meu negócio de como eu posso ir ao encontro de uma infinidade de problemas que já surgiram e vão surgir. Né? Então, assim, ó, claro que na solução de problemas em massa estão as verdadeiras oportunidades. Então, gente, olha só, com poucos recursos, com os funcionários que eu tenho, com a estrutura que eu tenho esse fim de semana, sábado e domingo. O que está acontecendo nessas casas? O que eu posso entregar? O que eu dependo minimamente de logística? Que eu posso forçar uma logística aqui que eu consigo entregar. Não consigo entregar no país, mas eu consigo entregar na cidade. Não consigo na cidade, mas consigo entregar no bairro. Entregar no bairro, entregar na rua, dependendo do tamanho do negócio, é a condição de vida para 2 meses, 3 meses, 6 meses. Sem exposição, sempre cuidando da asepsia, do resguardo das pessoas, porque a vida é o maior patrimônio de quem empreende e de quem é cliente. Então, assim, ó, pensado isso, imagine que é uma coisa que vai passar. Pensem na condição que vai passar. É que eu digo para as pessoas, está em casa, faça o mínimo de exercício, leia minimamente, se divirta minimamente, assiste o filme, vai trabalhar, continua fazendo as coisas, vai para a janela, pega um sol. Quem tem pátio, vai para o pátio, pega um sol.
Então, assim, liga, eu já liguei para alguns amigos para trocar ideias, né? Para pessoas que estão no mesmo segmento, compartilhar informação. Então, eu não devo fazer uma reunião presencial. Isso não impede que o que a gente está fazendo aqui agora possa ser feito, não possa ser feito numa escala menor, porque uns pensam numa alternativa, outro pensa noutra. Se eu juntar as duas, pode dar uma terceira. Então, é hora de trocar ideias. Claro que a informação técnica sobre a pandemia precisa continuar circulando, mas os meios de comunicação já estão fazendo isso. Tá? Então, assim, ó, essa infinidade de WhatsApp, de mensagem que já deu 30 vezes na televisão, que eu já tenho a notícia, talvez não contribua tanto como eu usar uma micro-rede para trocar informação. Cara, eu tenho uma máquina que faz isso. Quem tem um ponto na região tal que poderia distribuir isso? Então, assim, é a hora de pensar que talvez a estrutura que eu tenha não dê para servir café e sanduíche no centro da cidade porque não tem ninguém. Mas eu posso fazer lanches para entregar num canteiro de obra, para entregar aonde está tendo atendimento médico numa condição superior de pessoas e que não tenha lá na cozinha do próprio hospital. Vai surgir isso, gente. Compras imediatas de alimentação. Então, se prepare para coisas, para ir ao encontro ou indo na direção, correr junto com o coronavírus e com a pandemia, no sentido da oportunidade. Vocês vão estar fazendo um bem para a sua empresa, para vocês como empreendedores, para o país, porque quando eu salvo uma empresa, eu salvo a condição futura de empregabilidade, né? E eu mantenho a coisa funcionando, né? Então, sinais vitais funcionando. Então, pensem nela não só como uma coisa de derrota, como uma coisa de entrave, mas pensem que, gente, olha, não é uma nem duas. Imagine vocês agora, se vocês pesquisarem e vocês, como é fabricada uma máscara, que hoje está faltando em tudo quanto é lugar, gente, tecnologia zero, é uma máquina de recortar, prensar papel, e, enfim. Mas assim, ó, muita gente já vai fazer, só estou dando um exemplo para dizer assim, ó, que não é só a máscara, tem uma série de coisas, cestas básicas reunidas em condições mínimas para as pessoas, para que ela não se exponha, né? Então tem gente que está se precavendo a fazer isso, mas eu tive hoje no supermercado um dissabor, porque assim, ó, ao mesmo tempo que eu não quero mostrar o meu carrinho cheio, eu estou fazendo compra para minha mãe, que viuvou agora em janeiro e está sozinha no apartamento, meu sogro e minha sogra são idosos, estão sozinhos no outro apartamento, e mais a minha família. Então, quando eu pego 3, 4, 5, 6 unidades, parece que eu não estou enxergando o próximo, enquanto eu estou evitando que o próximo venha para o supermercado para se expor. Mas assim, ó, agora, poderia ter uma empresa pensando em cardápios, em suprimentos básicos? Poderia. E assim, ó, a gente gastaria a noite inteira com ideias que vocês podem, num micro ambiente empreendedor, com meia dúzia de colegas, numa rede social, ou no Skype, ou no que for, em termos de plataforma, discutir como vocês podem se unir e fazer coisas que serão positivas, que vai rentabilizar e que vai manter sinais vitais funcionando. E sabendo assim, ó... Oi. Tony, pegando esse exemplo que você deu, o rapaz, a pessoa do depósito de bebidas pode fazer parceria com o mercadinho do lado, que pode fazer parceria com o restaurante do outro, e o trajeto logístico da entrega da cerveja dele para um determinado bar, ele já faz toda a entrega e faz uma entrega coletiva, né? Exatamente. Os postos de gasolina estão subutilizados, porque assim, as pessoas não estão circulando, estão consumindo menos combustível. E eles estão autorizados a ficar abertos, porque é vital para o funcionamento mínimo da cidade ter combustível. Um posto de gasolina pode ser um ponto de distribuição de uma série de coisas, que as pessoas não... É melhor eu parar meu carro e botar uma caixa no porta-mala no posto de gasolina do que eu ir no supermercado e pegar uma série de produtos. Claro, gente, mantendo a calma, preços justos, né? Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Quando fica bom para as duas partes, porque a parte de lá está com problema também, a parte de cá também tem. Se eu juntar as duas, né? Juntar o bom senso, existe espaço para explorar muitas coisas. Então, assim, exercitei isso há 2 dias, com os meus cancelamentos. O mundo não vai acabar, já fiz meu fluxo de caixa, já sei quando é que... até onde eu vou suportar, já montei as estratégias, já comecei a fazer os contatos, já desenvolvi contratações de ontem para hoje. Então, assim, é a mesma coisa que eu estava fazendo semana passada? Diretamente mas noutra escala. Agora é a prioridade, né? Porque eu sei que palestra não vai rolar. Vai rolar live? Vai rolar, entendeu? Mas, enfim, a gente precisa entender
que as coisas precisam funcionar, manter os canais abertos e atento. Semana que vem pode ter mais live ainda, porque coisas novas vão acontecer. Eu vou aprofundar o que eu disse para vocês, vou começar a pesquisar, vou começar a usar a metodologia que eu uso para criar inovação em modelos de negócio. Eu vou utilizar em cima da matriz da pandemia para ver o que isso vai acontecer. Vou repassar isso aí para o Sebrae Bahia. Talvez a gente faça uma nova live da semana que vem para tratar só de oportunidade em tempo de coronavírus. Enfim, tem que enfrentar, o mundo não vai acabar, né? Mas ele vai continuar em outras condições e a gente tem que estar preparado para isso. Bacana. Você ia entrar noutra dica ou você já deu ela? Não, seria isso, a questão da oportunidade, né? Correr na direção e não contra isso, porque agora não adianta ir contra, porque os caminhos estão ficando cada vez mais estreitos, né? E assim, aqueles que não conseguem adequar o negócio ao momento, o negócio é inadequado, não adianta, tem que partir para uma alternativa nesse período, pensar o que eu posso usar da estrutura para fazer uma coisa que está enquadrável, digamos assim, no que é possível fazer. De resto, imagina, eu tenho um cinema, está proibido ir para cinema, eu só posso usar essa sala de cinema para outra coisa, né? Não existe outra possibilidade se eu não usar para outra coisa, você não vai ficar fechado, não tem jeito. E assim, muitos negócios estão viabilizados por uma questão de ordem legal, porque existe uma restrição sanitária e contra ela seria até uma imprudência ir contra. Né? E talvez, Gordon, esse seja um momento para um exemplo como esse do cinema, que o proprietário lá muitas vezes alega que não tem tempo para pensar em estratégia, não tem tempo para pensar no fluxo dos horários dos filmes, não tem tempo para pensar na estratégia da Bomboniere, que é onde o dinheiro, de fato, roda dentro do cinema. Ele pode agora aproveitar esse tempo, infelizmente, de maneira forçada, né, para poder pensar melhor a estratégia do negócio dele, né? Nesses casos que não tem muito caminho, não tem muita alternativa, não tem o que, enfim, se reposicionar, não é? Sem dúvida. Esse é o caminho tem um tempo, né? Aquela história, assim como antes eu não tinha tempo, muitas vezes, para N atividades, agora eu tenho o tempo, o que eu não tenho são os outros recursos. Então eu preciso usar porque tempo é recurso, né? Então eu uso esse recurso, que é um recurso riquíssimo, eu diria para você, e usar esse recurso para... Agora, por exemplo, no meu segmento, eu recebi 3 mensagens de agências que vendem as minhas palestras, perguntando se eu faria digital, coisa e tal. O que eu vou dizer? Que não vou fazer? Eu vou ter que adequar e vou dizer, claro, vou fazer. Então, vamos gravar, vamos fazer o que tem que fazer dentro dos recursos que hoje é possível fazer. Então, assim, é uma adequação, é outro modelo, é outra rentabilização. Eu vou cobrar o que eu cobro? Claro que não. Uma presença, nada substitui o presencial em algumas circunstâncias. Você não paga para assistir um videoclipe o que pagaria no show, porque o show é uma outra experiência, né? Uma palestra presencial é outra experiência. Mas, tipo assim, eu estou pensando em condições vitais também. Então, assim, claro que eu vou fazer dentro daquilo que é uma nova dinâmica de mercado que precisa, porque o outro lado da linha também precisa da informação, precisa da experiência nacional de que já passou por outras atividades, que conheça número, conheça a estrutura de empresa, conheça os números. E quando eu escolhi o ROI, porque eu conheço estrutura de análise financeira, podia escolher qualquer outro, porque o ROI é o termômetro para febre, o ROI é para saber se a ação que eu fiz está dando resultado. É uma continha que diminui um do outro, divide e multiplica por 100 e qualquer pessoa pode fazer com a calculadora do celular. Então, são coisas simples e que mantêm a cabeça funcionando e que isso, a sanidade mental também é importante para o empreendedor, até para pensar nessas oportunidades. Mas, assim, acreditem que tem conexões, vai ter muita escassez de soluções, né? O pessoal da área digital está pensando uma série de coisas, já vi uma série de pessoal das incubadoras e tal, que estão fazendo, fazendo chamamento para ideias que possam atenuar os problemas da pandemia. Então, assim, está todo mundo se movimentando e isso, de certa maneira, é uma oportunidade, né? Se eu não cobrar um preço absurdo, escapa do oportunismo e eu estou dando uma resposta porque as pessoas precisam, né? Isso é o que a gente precisa fazer hoje, no curto espaço de tempo, e depois sim, aí pensar em estratégias de transição,
repensar o negócio. Aí entra toda uma fase da decolagem lá. Então, mais daqui, talvez, 4 meses, 6 meses, a gente esteja no auditório em Salvador, todo mundo pensando em moldar um futuro e já com a tempestade passada, né? E aí olhar para frente numa condição melhor. Mas baixar a cabeça e fazer o mínimo. E quem começou do zero sabe exatamente o que eu estou dizendo. Não é nada que a grande maioria já não fez quando começou, né? Só que agora de uma forma involuntária, de uma forma provocada por um elemento externo, mas é da vida, é natural, enfim. Não, acho que não será o último, né? Então, é preciso que a gente tenha uma revisão no próprio modelo de negócio, numa análise de risco, que o meu negócio, diante de uma quarentena, por exemplo, ele não sobrevive. Então, eu preciso oxigenar o meu negócio para que, mesmo na quarentena, ele possa ser oxigenado. Excelente, Forner. Pergunta, não sei se o pessoal, Rogério, estou vendo que o pessoal está mandando mensagem e tal, mas... A gente está nos últimos 5 minutos. Tem uma pergunta aqui, mais uma vez, de Cris Embalagem, que está aqui na tela. Ela pergunta, se tiver que fechar a loja física, o que fazer? Cara, olha só, fechar a loja não é o final do mundo, fechar uma loja física, porque assim, ó, a condição de reabertura vai ser uma condição de aluguel. Nós vamos entrar numa recessão mínima, não adianta esconder o jogo. Então, assim, ó, evidente que vai ser um aluguel revisto. Então, assim, ó, eu realocar meu negócio daqui a um tempo pode ser a solução. Se o meu negócio hoje ele está inviabilizado por uma questão legal, eu não tenho como operar porque a restrição sanitária não deixa eu operar, eu não consigo, com essa estrutura, encontrar uma oportunidade paralela, talvez para salvar o estoque, equipamento, uma série de coisas, talvez a condição de se manter viva é fechar e reabrir quando isso for possível. Para alguns, infelizmente, aliás, já está acontecendo, né? Eu já tenho notícia de gente que teve que fechar, não tem como, né? Tem gente que precisa do caixa do dia para funcionar no outro dia e está com a restrição, não tem o que fazer. Tá? Então, talvez para alguns a melhor alternativa é fechar enquanto ainda sobra algum capital e recursos para recomeçar mais adiante. É aquela história, preservar a vaca, né? Vai perder leite, vai estar fechando a loja, vai mais balde de leite fora. Mas talvez eu esteja protegendo a vaca. Bacana. Forner, Couto perguntou algumas vezes. Ela está querendo saber qual a terceira parte. Você falou estar vivo, ter uma motivação para, e ela pergunta qual é a terceira parte. Porque assim, ó, eu tenho que ter alguns recursos. Então, eu tenho que salvar alguns recursos para não ter que começar numa condição. Eu começo um negócio sem recurso? Começo, mas você sabe que é bem mais difícil. Então, eu preciso preservar alguma coisa de recurso, e quando eu falo recurso, é todos, né? Desde equipamento, um pouco de dinheiro, enfim, né? A motivação, né? E tem que ter um caminho a trilhar. Então, assim, ó, essas são as condições vitais para que eu tenha um recomeço ou que eu mantenha isso, né? No cenário de curto prazo para conseguir depois sobreviver na sequência. Eu preciso manter isso, né? Às vezes, eu não tenho condições de desovar esse estoque, eu posso preservar esse estoque para um momento mais oportuno. Gente, pensa assim, eu recebi a notícia, as lojas Renner, que é o maior varejo de moda do Brasil, vai fechar em loja física e loja de shopping. Tá? Fechou total. Gente, essa coleção que eles prepararam aí para outono e inverno, isso já era. Isso já era. Entendeu? Isso não vai ser vendido. Alguma coisa vai ser vendido lá, alguma coisa vai. Quem, na atual conjuntura, pensando na sobrevivência, em como não se contaminar, como eu vou pegar um alimento sem. As pessoas estão pensando nisso. Eu vou entrar para ver qual é o lançamento, outono, inverno, tal. Vai vender? Vai vender. Ok? Mas não vai zerar esses estoques. Tudo. Esse estoque vai ser revendido no outono e inverno do outro ano, numa mega liquidação, porque também aí a coleção já está fora da moda, o design é outro. Então, assim, ó, eles vão preservar esse estoque, não vão botar fora, mas ele não vai ser vendido. Então, tem muitos estoques que, por mais que a pessoa queira, ele não vai ser vendido. Então, eu posso preservar o estoque, né, para o momento em que eu possa vender, porque também não adianta ficar gastando o pouco capital que eu tenho para tentar vender uma coisa que não será vendida. Aí na internet eu vou conseguir, sim, mas
pessoal diz que uma loja de internet, para quem tem até 25 lojas, representa uma loja. Então, digamos, para quem tem 100 lojas, talvez represente 10. Então, estamos falando de 10% do faturamento. Então, isso sobrevive? Talvez até sobreviva. Com 10% do faturamento de vocês, se vocês cortarem o que for suficiente, dá para se manter? Ok, então monte uma estratégia para operar com 10%. Tem que trabalhar com o real. Qual a predisposição das pessoas em casa de consumir produtos não necessários de imediato? Porque isso não tem pesquisa, né? Acessa online, vão fazer venda digital. Legal. Eu vou comprar perfume online hoje? Eu, Forner, vou dizer não, não vou. Vai aparecer aqui na minha tela o perfume que eu uso com desconto de 50%. O Forner vai consumir perfume? O Forner vai consumir perfume. Eu vou comprar um frasco de perfume. Entendeu? Assim, então, isso é circunstancial. Essa pesquisa não tem. Vocês vão ter que fazer, fazendo aquela campanha que eu disse, monitorando no ROI. Olha, eu faço essa ação, vendi tanto, deu tanto de lucro, eu continuo fazendo isso. Não deu. Para de fazer isso aí que eu estou consumindo dinheiro e não está entrando do outro lado. Essa avaliação mais micro agora é importante do que as ações em massa. Então, não é artilharia em tudo que se mexe, e sim coisas pontuais que eu acredito que vai funcionar. Dentro da clientela que já é cliente de vocês, que foi para casa, tá a parcela de cliente que eu posso acessar digital, eu tenho garantia que vai rolar alguma coisa. Tá? Esse é o caminho. O aleatório é um jogo de conveniência. Vai encaixar o cara que precisa daquilo, está disposto a pagar, está com o seu cenário dos 6 meses equacionado e precisa daquilo, ele vai comprar. Entendeu? Então, assim, eu preciso fazer toda essa avaliação. Então, com certeza, não são todos os produtos. E quem nos acessou com embalagem, talvez a embalagem que eu faça hoje não, mas tem embalagem que vai se mostrar necessário com essa pandemia, seguramente vai. Né? Então, talvez tenha que repensar o tipo de embalagem que faz, aproveitando os mesmos recursos, talvez, a mesma matéria-prima, eu posso redirecionar. Então, é um exercício que é exigido. Tem o fim de semana aí, né? Usa o fim de semana para oxigenar um pouco a mente, ver o que eu posso tirar do negócio que eu tenho e ofertar. Primeiro, trabalha a sua mesma base de cliente hoje presencial, tenta achá-lo à distância. Se você já não tem a plataforma digital, tenta localizá-lo e tenta se comunicar com ele e vai startando esse processo para ver até onde dá para ir. Dá para ir longe, né? Mas tem que adequar muito. Forner, muito obrigado mesmo. Ficaram algumas perguntas e aí fica aquele gostinho como a gente pode voltar novamente. Voltamos. Semana que vem podemos até voltar com a questão das oportunidades. Enfim, vamos ver o que está acontecendo. Esse fim de semana é de reflexão também, vou refletir. E daqui a um pouquinho, semana que vem, estamos juntos aí de novo. Vamos tocar a bola para frente. E para o pessoal. Eu vi que tem embalagem de isopor aí, ó. Embalagem de isopor vai precisar muito. Isso. Vai precisar muito nesse ambiente. E para o pessoal que está nos acompanhando, eu vou dar três grandes recados aqui. O primeiro, segue aí a conta do Sebrae Atende. A gente tem uma programação muito bacana na semana que vem. Algumas pessoas perguntaram de cosmético. A gente vai ter especialista em diversas áreas. Também acesse o portal do Sebrae Atende, sebraeatende.com.br. O Sebrae tem um canal no YouTube chamado Sebrae Talks, tem diversas dicas lá também. Então, assim, gente, utiliza o final de semana, como o Cláudio Forner falou, pesquisa, se provoca, entra nas redes, segue o Sebrae nas redes sociais, a gente tem muita coisa bacana. Segue o Cláudio Forner lá também, para que você possa pegar os insights que ele tem. Então, gente, muito obrigado, Forner. Um bom final de semana. A gente vai passar lá nessa tempestade. Valeu, um abraço a todos e até breve. Até breve, gente. Tchau. Falou.